Hello! Finalmente, que é Rapaz, isso? confuso, você tem muitas páginas com o mesmo nome. Não, é Rádio Tem. Link, Link TV e Rádio Link Link, Link. Brasil. É muito link para uma cabeça morena como a Tu minha, estava é no lugar complicado. errado. Tava lá. Não, no outro link. Eu tinha certeza que você estava no lugar errado. Mas isso é a minha cara. Chegar na hora errada, no dia errado. Eu já fui a uma festa de aniversário no dia errado. E entrei já numa festa da criança errada. Eu Eu tenho tinha, isso. tenho uma amiga que já fez isso. Entrou na festa da criança errada, deu presente para a criança errada. E depois só foi perceber que estava tudo errado quando viu que os participantes da festa ela não conhecia ninguém. Pois Mas isso é. já tinha quase 1h30 de festa. Não, eu não cheguei a tanto. Eu fiquei ali na entrada, na hora de entregar os presentes na casa de festas. E aí eu olhei em volta, falei assim, acho que eu cheguei cedo, só tem parente, porque eu não conhecia muito bem. Isso normalmente acontece quando a casa de festa tem várias casas ao mesmo tempo, juntas, né? Aquela rua ali do Barrinha, né? São várias casas de festas. É. Mas o pior, eu não só errei a criança, como eu errei o dia. A festa era no Aí domingo, não foi no tem sábado. jeito. Aí não tem jeito, não tem como você solucionar um problema desse. E já aconteceu também de eu marcar, a festa seria na sexta e eu me aprontei no sábado, eu e a outra amiga. Que maravilha. E a festa já tinha acontecido. Mas Na enfim, verdade, você chegou cedo para do ano seguinte. É. Pronto. Mas no nosso caso aqui específico, realmente eu fiz confusão por conta do nome da logo, né? Mas deixa eu te confessar um negócio. Ontem eu fiz, anteontem, na segunda-feira, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Eu entrei na Rádio Link e comecei a esperar a Deise Oliveira e eu não conseguia, a Deise não conseguia chegar, a Deise não conseguia entrar. Depois eu percebi que eu que deixei a Deise de fora porque eu estava no lugar errado. Então, eu vou te dar uma dica. Você pode manter a logo, mas mudar a cor da logo. Oi, Claudinha. Ontem foi aniversário da Claudinha. Ontem não, foi na segunda. Mas como assim? Como eu não soube disso? Como é que o Facebook ela é não me avisou discreta. isso? É uma pessoa discreta. Como é que o Facebook não avisou isso, Cláudia? Que coisa mais sem graça, que coisa feia. Como é que eu deixo passar uma coisa dessa? Me perdoe, Cláudia. Isso é uma vergonha. Cláudia está com a gente, vai estar com a gente sexta-feira. Ah, que legal. Não vou perder. Vai ser uma live bacana. Sexta-feira vai ser uma live bacana. Bom, estamos começando hoje aqui o Entre Falas, que vai ser um bate-papo sem aspas, né? Vamos botar tudo pra fora. Ela tá falando que tem vergonha. Que vergonha, que nada. Que bobagem. Até porque, inevitavelmente, todos os anos fazemos todos aniversários. A menos que não estejamos mais vivos, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu quis muito que você ancorasse esse bate-papo comigo, fosse minha parceira nele, principalmente por conta da sua forma muito aberta de colocar o que você bem imagina, pensa, o que você acha, né? Sem nenhum tipo de pudor, sem nenhuma vergonha. É preciso ter muita falta de peias, no sentido de travas, né? Olha, só uma observação rapidinho. Tenho amigos querendo entrar na live, mas preciso que você aceite ele lá. No canal, no Instagram. Então vamos resolver isso agora. Aceita todo mundo, galera. Eu vou aceitar todo mundo de uma vez só para resolver essa história. Esse é da Bahia. Porque eles não conseguem ver se não aceitar. Isso é um troço engraçado. Né? Mas eles podem assistir também pelo seu, também não tem problema. Eles entram também, mas eu vou lá, tô lá, já aceitei. Aceitei aqui o nosso amigo, a Cláudia estava já foi aceita. Aí tem aqui, mas aí as pessoas não estão aqui ainda não. Estão aqui ainda não, mas tudo bem. À medida que forem aparecendo aqui, eu vou colocando eles. Então, eu vou colocando eles. Muito bem. Acabei te cortando. Não tem problema. Então, muito da sua capacidade de se posicionar
ainda que você não faça concurso de simpatia, que é uma coisa muito óbvia, né, na maneira de se colocar. É preciso ter muita coragem para se posicionar sem ter preocupação com o que vão pensar da gente, e ao mesmo tempo tem que ter muita certeza do que se sustenta, ainda que não precise ter a sensação de verdade absoluta, mas pelo menos ter certeza, convicção, seria a palavra mais correta. Ter convicção. Eu, por exemplo, sou um cara muito convicto do que eu acredito, até que me convençam do contrário, e eu mudo sem problema nenhum, né? Porque eu penso da mesma não forma. sou dono da verdade e também não tenho nenhum compromisso com erro. Portanto, se eu me descobrir errado, eu troco sem nenhum pudor de ideia. Penso da mesma forma. Porque eu não tenho compromisso nenhum com erro nenhum. Ih, estou errado. Bom, então passamos a pensar certo. Problema zero com isso. Então, como eu percebi que você também tem essa percepção, e muito bacana porque mesmo com as mesmas percepções da vida em relação à convicção e ao descompromisso com o erro, nós invariavelmente estamos em lugares diferentes no posicionamento de determinados assuntos. E isso também é muito importante, porque quem pensa que vai ouvir gente falando todo igual da mesma coisa, vai ouvir coisas completamente diferentes, porque a gente aqui não tem pretensão de chegar a um consenso. A gente tem a pretensão de discutir e debater um assunto para que as pessoas tomem melhores decisões, façam melhores escolhas, com uma única e importante ponderação, que cabe tanto para quem pensa de um lado quanto quem pensa de outro. Quem são suas fontes e o que é que está alimentando esse seu pensamento? Exato. Você está seguindo como boi de piranha, você está seguindo como ovelha indo para o matadouro, como é que é a tua posição? Sua posição é uma posição pensada, organizada, trabalhada? Ou você estou até soltando fogos aqui, ó. Legal, para a estreia, que bom. Gente, é a nossa estreia. Ou você está repetindo igual papagaio de pirata aquilo que você tem ouvido por aí. Exato. Essa é a ideia que a gente tem nesse jogo aqui, nesse bate-papo. E se eles deixarem acabar de falar, né, os meus colaboradores, eu ia te fazer a primeira pergunta, que já vai dar pano para manga para a gente falar quase por uma hora. É o seguinte: você tem demonstrado nos seus posts na internet, seguidamente, que o seu posicionamento relativamente ao isolamento social e todos os seus desdobramentos é bastante controverso. O seu posicionamento é controverso, porque você vai na contramão daquilo que se entende pela mídia num todo como aceitável. Portanto, você é contra o isolamento horizontal, que foi feito logo no início, o lockdown. Isso. Você foi contra o uso indiscriminado e excessivo, contínuo e exacerbado das máscaras. Você reclama do isolamento, do distanciamento social, que você entende exacerbado em todos os lugares indiscriminadamente. E por último, agora você se posicionou contra a obrigatoriedade futura, ainda não existe, da vacinação. O que é que te leva a todos esses pensamentos controversos na contramão daquilo que foi aceito, aquilo que foi orientado, pelo menos melhor dizendo, pela Organização Mundial de Saúde? É justamente por eu não dar nenhum crédito à Organização Mundial de Saúde. Começa por aí. Por razões políticas, né? O que são essas razões políticas? Quando a gente começa a falar sobre as fontes, e eu acho que esse momento pandêmico é uma grande oportunidade da gente rever muita coisa na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas fundamentalmente no nosso posicionamento como cidadão brasileiro, como cidadão no mundo, né? A gente está revendo a nossa forma de enxergar a nossa própria vida em todas as camadas. E aí, vamos falar seriamente de política. Quando eu falo de política, eu não falo da política restrita ao nosso país, restrita ao nosso município. Não. Isso me fez investigar tantas e quantas camadas foram possíveis até aqui, de maneira que eu consigo hoje fazer um julgamento, na minha opinião, em nível mundial.
Quando eu critico uma coisa pontual no meu município, eu não estou fazendo isso por conta do meu município. Eu estou fazendo isso porque eu sei que isso é um movimento que vai se encadear, que faz parte de uma engrenagem, tá, mundial. E é contra isso que eu luto, entende? Então, assim, partindo da premissa que eu sou contra a obrigatoriedade de todos esses protocolos. O que me irrita é a obrigatoriedade. Eu quero que a pessoa que queira ficar em casa, que fique em casa, ainda que seja eternamente, se isso lhe satisfaz, lhe dá segurança. Que ela se vista de burca, se isso lhe dá segurança. Eu não tenho o menor problema com isso, eu não vou ser aquela que vai ficar, ia lá. E não, a pessoa está se sentindo bem assim. Agora, me dá o direito de pensar e agir diferente. E é um direito constitucional e é um direito conquistado a duras penas, é só isso, entende? E eu sei que é o quê? Que é o que me resta, é o que nos resta como garantia de cidadania, sabe? Estejamos onde estejamos, em que país estejamos. A liberdade. Na verdade, você está colocando agora, eu também tenho uma certa ojeriza, para ser bem claro, a toda e qualquer ação de tutela do Estado ao cidadão. Toda vez que o Estado me diz que eu tenho que fazer tal coisa, porque tal coisa é entendido pelo Estado como certa, ou como dever, ou como obrigatoriedade, isso me incomoda. Não porque eu tenha um pensamento inicialmente anarquista, mas porque eu sei que o Estado não pensa no meu bem, ponto. Eu parto dessa premissa, invariavelmente, eu não estou sozinho nesse pensamento, tem muita gente que entende também da mesma forma, que toda vez que o Estado me obriga, ele está inevitavelmente me dizendo o seguinte: eu, Estado, vou me beneficiar com isso que eu estou te obrigando a fazer. Não significa dizer que é para o meu bem, significa apenas que para ele é conveniente. Então, toda vez que isso acontece, eu também me incomodo muito. Mas em determinadas circunstâncias, onde as questões que estão em jogo para que determinadas orientações aconteçam, estou isolando aí um pouquinho a questão da obrigatoriedade, determinadas orientações aconteçam, e eu percebo que essas orientações são vantajosas, eu tendo a concordar, ainda que eu também defendo o fato de que é direito da pessoa não ser obrigada a nada. Ponto. Então, nesse aspecto, a gente até que concorda bastante. Minha preocupação é que, pelo nível de entendimento de bem-estar social e de respeitabilidade do teu direito que vai até onde o do outro começa, que no Brasil não existe, em todas as camadas não existe. E aí eu não estou referindo nem mais à questão de educação, porque isso acontece desde o camarada mais letrado até o mais infeliz e desfavorecido dos seres humanos aqui dentro do Brasil. Eles não têm respeito ao direito alheio. Portanto, eles vão avançar sobre o seu direito e não vão ter o cuidado de cuidar do teu direito na hora que você quer exercê-lo. Por exemplo, se eu entro num lugar de máscara e querendo evitar que eu seja atingido pelos aerossóis dos outros e que eles estejam exercendo o seu direito de não usar a máscara, eles não respeitarão o meu espaço e irão jogar perdigotos na minha cara. Mas você não vai estar de máscara? Não, pois entenda uma coisa. Não está protegido? Eu não quero, mas eu não quero os aerossóis deles. Mas você está protegido. Eles não podem se você confia, mas se você confia na máscara, você está protegido? Não vou. E aí que é o problema. Não funciona desse jeito, porque senão ele vai querer me matar se eu tiver com. Não, ele não vai te matar. Não, ele não vai te matar. Entenda, eu estou dizendo, nesse mesmo pensamento, se eu estiver usando colete, ele não tem direito de dar um tiro em mim, porque afinal de contas o colete vai me proteger. O que eu estou querendo dizer é que não vai haver. Mas cuidados. Da mesma forma, ele não tem por que ficar andando de colete só porque você quer.
Não, ele não É tem, porque você assim se sente protegido. mas ele não vai poder ficar me atirando, é isso que eu estou querendo dizer. O outro também não tem que chegar perto de mim e me empurrar. Ele não tem que ficar cuspindo, falando em cima de mim, nem tossindo e espirrando em cima de mim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que as pessoas não se mancam. As pessoas não têm esse mancol. E aí a obrigatoriedade entra como um quê de igualar as circunstâncias. Só está todo mundo aqui de máscara, ninguém pode falar à vontade, pode fazer à vontade, ninguém vai passar por nada. Estou colocando para você apenas uma questão de entender que determinadas oscilações da capacidade de entender onde o teu direito começa e o do outro termina, ou vice-versa, que não é claro num país como o nosso. Se não houver legislação que determine, não vai haver cuidado. Quer ver outra coisa? Já acabou há muito tempo o cuidado de entrar nas lojas. Todo mundo está entrando sem máscara, com máscara. Aqui não, aqui na Zona continua... Norte, querida, na Zona Norte, eu te conto nos dedos quem é que está usando máscara. Não, olha, eu tenho um irmão que mora em Madureira, eu estive lá nesse final de semana e todo mundo está obedecendo, muitas pessoas estão obedecendo. Não sei em que lugar você andou, porque... no Grande Centro, ali, como é o nome daquela rua? Edgar Romero. Edgar Romero, tem muita gente, todo mundo de máscara, curtindo de máscara, todo mundo de máscara, entrando no restaurante de máscara. Tem gente sem, mas não é a maioria é de máscara, aqui na Barra também, a maioria de máscara. E eu acho assim, quando você fala de cultura, você toca numa seara que eu gosto muito, que é o quê? Muitas pessoas têm uma tendência a confundir cultura com educação. Cultura é aquilo que é cultuado ao longo de um tempo. Você precisa maturar aquele comportamento. Cultura, não. Falei que temos um hábito. Não, quando você falou da classificação, que isso está em qualquer esfera, no sentido em qualquer classe. Sociocultural, né? Sim. E eu vejo da seguinte forma, nós somos um país onde os brasileiros, eles são egoístas e mal educados. Sempre. Né? Mas isso não é um privilégio dos brasileiros, isso é o latino. Latino, eu já estive uma vez em Miami, numa loja, e a pessoa que estava atrás de mim, querendo furar a minha fila, ela era latina e ela não era brasileira. E o comportamento dela foi deselegante, querendo furar fila, uma coisa absurda assim, que a gente, até como brasileiro, já não admite mais, já briga, né? A gente já conseguiu evoluir um pouquinho nisso. Então, eu acho que o que é mais permissivo aqui, permissivo não é a palavra certa, o que é mais admitido aqui entre nós, e a gente faz vista grossa, é justamente esse comportamento egoísta, de pensar em si. E eu acho que... Essa é a minha preocupação. Eu acho que... Eu sei, mas assim, você também está trazendo um pensamento egoísta, na minha opinião, você também está pensando em você. Entende? Também penso em mim, mas eu penso na verdade... Bem, eu tenho que pensar em você. Só que você não está pensando em mim. Não, na verdade, eu estou dizendo apenas o seguinte, que sem a gente tem que encontrar um meio termo. E onde é que está o meio termo disso aí? É tentar entender o meio termo seria exatamente o que está por trás da obrigatoriedade, o que está por trás das informações médicas, científicas, enfim. Aí a gente entra no título do nosso debate. Não, pois tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nessa questão eu estou me referindo apenas ao fato de que, no meu entendimento, eu só preciso de uma legislação quando a consciência não existe. Porque você quer ver um outro exemplo? Vamos fugir um pouco da máscara para você entender o que eu quero dizer. Eu estava na fila de um caixa para pagar. Existia uma fila de prioritários. Né? A fila de prioridade estava maior do que a fila dos não prioritários. Sim. Tinha uma menina com uma criança no colo, quase caindo. Qual é o natural? Passe à minha frente. Mesmo qualquer que ela fila. Não importa. A pessoa atrás de mim quase me matou e ficou xingando, porque a pessoa tem que ficar na fila da prioridade. Primeiro que não é que ela tem que ficar, é um direito, não é um dever. Exato. Portanto, sendo um direito, eu que estou na fila do comum, dar a minha vez a qualquer hora que eu quiser,
para quem eu enxergo que precisa mais de mim do que de mim. Ou seja, é uma legislação que só existe única e exclusivamente porque as pessoas não têm consciência. Porque se tivesse consciência, não precisaria de fila de prioritário. Concorda? Mas tem uma contrapartida aí. Tem uma contrapartida para você ver como é que é. O brasileiro, inclusive, ele não sabe interpretar texto. Porque às vezes você está numa fila onde está escrito ali preferencial. Preferencial é preferencial. Não é exclusividade. Não é exclusividade. Então isso não me impede de pagar minha conta ali, desde que eu não esteja criando não esteja fazendo concorrência a quem de direito. Desde que você não esteja coibindo a preferência de quem. Exato, exato. Então, assim, eu acho que qual é o nosso problema? O nosso problema é comportamental? Perfeito, eu concordo com você que em muitos casos... A Cláudia, inclusive, está dizendo isso, exatamente. Quando a consciência não existe, as condições precisam ser impostas, infelizmente. Sim, pois é. O problema é que, quando eu falo para você que existe um jogo político muito grande, muito profundo, e que usa as ferramentas que deveriam nos proteger para nos controlar, aí o problema é maior. Então, assim, esse argumento, ok, mas ele não está dialogando com o contexto político nervoso que o mundo se encontra. Aí já é outra história. Você está dizendo que tem uma coisa por trás da obrigatoriedade da máscara que eu vi no post que você colocou, achando que o uso da máscara vai, de certa forma, transformando o comportamento humano que fica coibido, inibido por estar usando máscara. É o tal do o novo normal. Essa ideia do novo normal que a mídia... eu não vou dizer a você nem que não está certo. Você é um homem de mídia, você sabe que você é uma pessoa de comunicação. Então você sabe que a comunicação pragmática, ela tem esse objetivo, né? Eu planto uma ideia, eu planto aqui para colher lá na frente. Sim. Então eu vou colocar ali como fato, né? É fato isso, e daqui a algum tempo aquilo vai aparecer como uma coisa normal. Ou seja, você começa a ver... Isso é o princípio do Goebbels. Você começa a ver nas chamadas de moda, você começa a ver nos textos de algum filme, de alguma novela. Sutilmente colocado. E aquilo vai sendo incutido na sua cabeça, o novo normal, para que você se desprenda da verdadeira normalidade. Até uma banalização da questão. Exato, mas isso não é casual, isso não é um acidente, isso é pensado. Quem não pensa somos nós é que somos levados a. Então eu acho que esse momento é o momento da gente despertar. Para quê? Para que a gente tenha, além da consciência que você está levantando aí, uma consciência civil, de respeito, né, de respeito ao próximo, isso tudo que é relevante, mas que a gente tenha uma consciência também, uma consciência política. Porque isso aí está mexendo muito com o nosso, não só com a nossa vida, com o nosso cotidiano, mas também vai vir a mexer com o futuro dos nossos filhos e netos. Então, eu acho que falta... Assim como o brasileiro não tem uma referência de heróis, não tem uma referência, se perdeu o sentimento nacionalista, uma série de coisas que se desprenderam da gente, outras coisas não foram formadas. Quando você divide a sociedade em classe, você destrói ainda mais isso tudo que você falou que quer conquistar e que a gente precisa conquistar, né? Então, assim, eu quero direito se eu for negro, eu quero direito se eu for isso, se eu for aquilo outro. Hoje eu estava vendo uma estatística no Ministério da Saúde e eu fiquei abismada com o número de suicídios de 2015 a 2019 e a taxa, eu até achei que nem fosse encontrar isso, porque o destaque era o número de suicídios de índios. Os indígenas estão se matando também. Então, enquanto tem muita gente levantando uma bandeira aparentemente, né, justa, e se esquecendo de outras coisas, relegaram os índios à condição de sei lá, de uma sociedade apartada e que precisa sabe,
como é que eu vou dizer, de caridade que precisa... Não, é um cidadão brasileiro, precisa ser tratado como cidadão brasileiro, precisa de remédio, de escola, disso, de tudo. De novo querendo tutelá-los, né? Como se fosse Exato. uma raça apartada e carente de cuidados especiais porque são incapazes. Como se a preocupação fosse com os índios, e no entanto a preocupação é com as terras, com os ouros, com os minerais, com isso, aquilo. E a gente sabe disso, né? Agora, a gente não se dá conta de em que país nós vivemos. A gente tem uma cultura pobre, a gente tem uma educação pobre, e a gente não faz nada para mudar. A gente não faz nada para mudar. A gente entrega nas mãos do Estado, para que ele continue fazendo o mesmo. E aí eu acho que, assim, eu não quero ser injusta, mas eu acho que grande parte dos brasileiros eu classifico como um povo avestruz. É um povo que enterra a cabeça e deixa que alguém resolva por ele. Existe um problema, alguém vai resolver. Já fiz a minha parte, botei máscara, fiquei em casa, fui votar, eu fiz a minha parte, meu IPVA está em dia, não importa se eu tenho um buraco na esquina, não, eu quero ficar indignada com um buraco na esquina. Eu não quero pagar um IPVA de R$3.000 e ter que furar o meu pneu na esquina, eu tenho que ficar indignada com isso. Mas não, aceita e paga e não faz nada. E eu acho que a gente tem que parar com isso. Essa mudança de pensamento, eu acho que o brasileiro ele é muito pouco indignado com as coisas, sabe? E ele só pinta a cara de verde e amarelo em dois momentos. Um, quando ele é levado a isso por conta de política, ou quando tem jogo da Copa. Aí você vai pegar a camisa, ela tá mofada, né? Você tem que lavar, porque você não usa. Bandeira, olha, quantos tem bandeira do Brasil em casa? A pessoa que tem o nome aqui de Justo Educar, que eu não consigo ver direito porque eu estou ficando cego e o rostinho fica muito, muito pequenininho, está colocando aqui, infelizmente esse é o meu pensamento, mas eu não consigo... Ah, está aqui, ó, IPVA não é usado para conservação necessariamente das estradas. Não, não é. É um tipo de receita que é deslocada para outras coisas. Tem outras alocações na própria contabilidade do Estado, principalmente no Estado do Rio de Janeiro, né? Principalmente Exatamente. No Estado do Rio de Janeiro. Não vai parar nunca na conservação das estradas, nesse aspecto você está coberto de razão. Mas o que você está dizendo nesse aspecto, então, é que, na verdade, pelo que eu estou entendendo, a sua indignação é para além do fato. A sua indignação é para além do fato. O problema não está necessariamente no uso da máscara ou não no uso da máscara, não está necessariamente na vacinação ou não na vacinação. O que você não aceita é que o povo não... Carol, você está com outro nome, Carol. É a Carol. E eu enxergo muito pouco, mas agora estou vendo, é realmente agora, a Carol. Eu não consigo ver que é a Carol, mas eu sei que Carol ela, é advogada, é especialista em educação também. Ela não sabe, mas eu estou quase chegando na minha agenda a hora de ligar para ela para marcar dela falar aqui com a gente. Já marquei primeiro. Traz ela para conversar com a gente. Trazer para ela para conversar com a gente, boa ideia. E aí, vai para além disso, sua preocupação vai para além disso, e na verdade você está preocupado com o que é que está por trás destas demandas, ou dessas determinações, Exato. Na verdade, né? E a preocupação com o efeito disso. E eu concordo plenamente com você nesse aspecto, que há muita coisa, sim, por trás de determinados direcionamentos, de determinados empurrões que a gente percebe, que como gado tentam empurrar a gente para um determinado tipo de pensamento, de comportamento, de percepções e tudo mais. Eu acho isso extremamente verdadeiro, infelizmente verdadeiro. Só que em contrapartida, nesse primeiro momento, a gente não consegue, eu tenho a sensação que a gente no primeiro momento não consegue fazer com que todos percebam o que estamos falando.
Infelizmente, não estou me colocando aqui no lugar de quem sabe melhor do que os outros. Eu estou tocando num assunto. E sobre este assunto que eu estou tocando, que a minha visão não é a melhor, não é perfeita, mas sobre esse assunto não temos condições de saber exatamente em que lugar está a verdade. Sim, então, diante dessas impossibilidades de traçar uma verdade, mesmo que não absoluta, mas pelo menos bastante provável, é mais seguro, não estou falando que é mais correto, é mais seguro partir para aquilo que é comum até que se entenda quais são os riscos da inconformidade com o comum. Isso é o que acontece em todas as civilizações. Só depois que você percebe que você já caminhou, que você vai voltar porque você não sabe o que está por trás. E eu tenho muita preocupação. Estou dizendo a você pelo seguinte: num primeiro momento eu entendi e aceitei claramente a Tati Jardim, grande amiga de São Paulo. Beijo, Tati. Beijo para você e para o William. Toda vez que se vinha falar sobre Covid, lá no início ainda, no início de janeiro, fevereiro, antes de começar aqui efetivamente, eu aceitei e acolhi a ideia de que fosse uma coisa assim muito simplesinha, que eu, por exemplo, que era um cara parrudão, bem de saúde, ia passar por isso sem nenhum tipo de problema. E encarei isso dessa mesma forma, e achei exagero o uso da máscara, eu achei desnecessário o isolamento horizontal, o lockdown para mim foi um absurdo e tudo mais. Quando as pessoas começaram a cair ao meu lado, e eu já tenho aqui histórico de 7, 8 pessoas que morreram próximas a mim, e de Covid, com certeza, até porque ela é uma doença base, né? Você não morre de Covid, mas você morre em decorrência dos efeitos que ela causa, das comorbidades. Aí eu comecei a levantar a pulga na minha orelha. E aí comecei a dar atenção, e aí comecei a usar máscara, e aí comecei a me isolar, e aí comecei a me preocupar. Tudo aquilo que eu tinha de pensamento contrário, de novo, como eu estava falando com você, a verdade ainda nebulosa, foi completamente desconstruída e construído o cuidado e o zelo por conta do que eu estava vendo na minha cara. Diante de mim. Era inevitável a percepção. Então, é isso que eu quis dizer lá na frente. Quando a gente não conhece melhores pensamentos, não tem melhores juízos, e a verdade ainda é nebulosa, como povo, é muito difícil que a gente se rompa numa inconformidade. Agora, entramos todos no lockdown. Depois continuamos todos no isolamento. A coisa continua. Nada resolve. Ninguém vem com solução. Ninguém vem com inteligência para desmontar esse imbróglio. Aí começam as inconformidades. É lógico, porque toda circunstância de exceção precisa ter tempo, precisa ter início, meio e fim. A gente precisa enxergar quando é que a coisa vai acabar. Né? Se nós tivéssemos entrado num processo, por exemplo, de testagem de todo mundo, para saber exatamente quem podia e quem não podia sair, quem precisava e quem não precisava parar, nós não teríamos ficado nesse processo de incerteza. Quer ver uma coisa prática da gente entender isso? Por que os supermercados não pararam? Morreram todos os funcionários do supermercado? Cadê o pessoal do supermercado? Não trabalhando? Não estão lá? Não está funcionando tudo normalmente? O supermercado, hortifruti, aqui todos os serviços essenciais não estão funcionando? Bom, aí é o que eu estou te falando. De imediato a gente encara como verdade, já que a situação está nebulosa, e entre ousar e acolher, eu prefiro acolher, só que diante de uma óbvia falta de consistência naquilo que me é dito, eu começo a me conformar. Isso é natural. Isso é natural. Para então, alguns. Agora, não, isso é natural. Não para todos. Isso acaba sendo natural para quase todos, até pela seguinte questão. O movimento de não estarem mais querendo... Eu vi um post de semana retrasada, acho que eu mandei para você, que o camarada falou assim: o carioca resolveu o problema da pandemia. Ele ligou o botão. Lembra quando eu disse a você? Sim. Ele apertou o botão. Porque é isso aí.
como nada foi feito de verdade, nada foi demonstrado com consistência, houve um grande alarido de ideias e de tentativas de formar opinião que ficaram esvaziadas pela continuidade insustentável. Na falta de uma percepção de verdade, o Carioca ligou o botão e foi todo mundo para a praia, as praias estão lotadas, dane-se a Covid. Eu acho que isso é um aspecto, se a gente analisar como um todo, a grande massa que se comportou assim, e tudo é o quê? O efeito, né? É um efeito. Agora, eu penso da seguinte forma, eu discordo de você em alguns detalhes. Primeiro, não, você está aqui para discordar de tudo. Não acho que a gente deva calar a voz ou silenciar diante de, existem várias informações, eu vou aguardar para ver o que me chega de certeza. Não concordo. A gente está vivendo uma guerra. E na guerra, se você não estudou antes o inimigo, você tem que estudar enquanto atira. E é o que a gente está vivendo. Eu estou falando não como posicionamento individual, estou me referindo a um... Oi, Carol. Eu estou me referindo a um posicionamento de cidadania e de povo. É disso que eu estou falando, mas é disso que eu estou falando. Individualmente, claro, todo mundo vai fazer o que você está falando, cada um vai pegar suas armas para pensar. Mas aí que tá. Aí vamos falar. Para que eu tenha um comportamento padrão, eu tenho que partir do indivíduo. Não existe bem comum se não há um. Tá, mas se não o existe. Puxa, e se nem todo mundo tem a capacidade dele de pensar, não vai dar certo. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Não existe eco sem uma voz. Eu preciso de uma voz. Um eco não se faz no silêncio. Tá bom. Então eu preciso levantar. Levanta a primeira bandeira. E aí vai. E ao contrário do que você diz, eu, por exemplo, faço parte, acompanho de grupos, não é só no Facebook, no Instagram, em vários, no YouTube. Existem milhares de pessoas dentro e fora do Brasil que pensam da mesma forma. Que não querem o não, que estão brigando. Há pessoas que estão sendo presas, estão apanhando, que estão sofrendo violências, para que a gente tenha liberdade enquanto há esse tipo de pensamento. Não tem o que aguardar. O fim está próximo, seja espiritual ou carnal, está aí. Está aí. E eu acho que é isso. Você não tem num país uma história com vários heróis. Não tem. Você tem um ou outro. Você tem um que marca uma história. Então, alguém vai marcar como um herói nessa história. Alguém vai. E eu quero estar engrossando essa turma. Eu quero estar desse lado. Eu não quero estar do outro lado. Eu não quero estar do lado da vítima. Você quer fazer parte da Liga da Justiça? Quero. Eu não quero. Eu não vim esse mundo a passeio já. Não vim. Tudo me incomoda e o que me incomoda eu vou atrás. Eu estou muito assim, preocupada com essa situação da vacina, por exemplo. Já fiz uma leitura, não foi só eu que fiz essa leitura, dessa estratégia, né? Quando o povo brasileiro começou a gritar, não vou tomar, não quero que seja obrigatório, o que eles fizeram? Já atacaram as crianças. É tudo pensado, não tem nada que não seja pensado, nada. No começo do ano, não minto, assim que o presidente tomou posse, eu fui jantar num restaurante aqui, que eu gosto muito, no Cervantes, e lá eu e minha filha jantando, ao lado uma mesa de uns profissionais de uma empresa de marketing. Uhum. Pela aparência, não precisa de muito para você ver que era de esquerda, porque as mulheres estavam de cabelos brancos, sem tinta, os homens com uma certa barba, o cavanhaque era da moda, então tinha um estilo, um padrão de esquerda, né? Nossa, você julgou pelo estereótipo. Aí me chamou a atenção, prestei atenção na conversa ao lado, que não estava disfarçando não. Boa noite, a conversa era essa.
como a gente vai fazer para minar esse governo na próxima campanha. Como é que vai ser? A conversa era essa. Por que eu estou levando para esse assunto? Porque isso está aqui. Isso está em qualquer lugar. Sabe? Isso pode bater a sua porta. Então, é urgente que você tenha um posicionamento. Não dá mais para ficar em cima do muro nesse país. Ou a gente amadurece, ou a gente vai virar gado definitivamente. Aí, porque a focinheira já está lá, né? Gado assinando ali no RG. Porque não dá. Tá demais. E aí eles começaram agora a atacar as crianças. Os professores, sindicato dos professores. Agora? Não, atacar, eu quero dizer, especificamente nesse assunto, já né? Já atacam há anos. O sindicato dos professores está aí reivindicando a volta às aulas somente com vacina. Por quê? Porque entenderam que a carteira de vacina da criança é obrigatória para matrícula, então você coloca esses pais reféns, você é obrigado a dar o seu filho como boi de piranha, entendeu? E a gente, sabe o que a gente vai fazer? Aceitar. Não. Mas não vamos mesmo. Se depender de mim, não. E se depender de muita gente, a gente vai fazer barulho. Vamos fazer barulho. E tem que fazer. E tem que fazer. Porque, olha, para você ter uma ideia, desde 2012, um certo país de esquerda está penetrando em todas as camadas de educação do país. Ensino fundamental, ensino médio, universidades, com a anuência dos diretores, das secretarias, e vai. Está lá. Para que você tenha uma interculturalidade. A gente não tem a nossa própria cultura. A gente não conhece a nossa própria cultura. O brasileiro confunde cultura com folclore. Entendeu? Aí querem fazer essa interculturalidade. Eu vejo isso nas aulinhas da minha filha tem. Eu vejo lá, está lá, sutil, mas está lá. Então, a gente está entregando aos poucos. Por quê? Porque a gente não está atento. Está todo mundo preocupado se Bolsonaro é presidente, se fulano é presidente. Tô nem aí. Eu quero saber quem é o deputado federal, quem é o senador, quem é o vereador. Porque isso aqui é que vai fazer diferença no meu país. Muita. Muita diferença. Mas a gente só está acordando para isso agora. Sabe? Não é que a gente não saiba votar, a gente não entende nada. A gente não sabe. Se você tem, por exemplo, há muito pouco tempo começou a se discutir que você pagava dentro do IPVA aquela taxa que foi desmembrada. Não tem uma taxa que foi desmembrada? Eu não lembro agora o que é, mas eu lembro que foi feito isso. Não lembro agora. Tinha gente que não sabia nem que estava dentro. E que desmembraram. Pagaram a vida inteira, não sabia para quê. Um seguro que você tinha como motorista, você não sabia que você pagava, que você tinha direito e que ninguém nunca recorreu. Então, o DPVAT. O DPVAT. Então, assim, existe uma falta de informação, não sei, porque a informação está lá. Mas existe também uma falta de conhecimento. As pessoas têm muita informação e pouco conhecimento. E para que você tenha conhecimento, você tem que se aprofundar. Você tem que, sabe, esquentar o bumbum na cadeira, pesquisar, né? Não ficar só na Netflix. Vai lá, pesquisa um pouquinho aquela área. Tem gente que gasta a tarde inteira vendo filme. Mas é incapaz, paga o imposto e é incapaz. Sabe o que eu tenho dentro desse armário, que eu estou fazendo uma planilha? De contas de mercado, nota fiscal de mercado. E eu estou fazendo dos mesmos 2 mercados. Eu vou Zona Sul e Guanabara, vou esses 2. E eu estou fazendo levantamento, porque lá atrás eu vi que o arroz tinha subido muito, né? Acho que fui uma das primeiras pessoas a denunciar isso. E tenho já a orelha vermelha de tanta raiva. Hoje mesmo eu fui, filmei, fotografei.
e vou fazer um levantamento e ver o percentual de aumento. Não vou fazer isso só como... Se fosse um tempo atrás, eu faria isso por conta da minha organização, da minha casa. Mas hoje não. Hoje eu já sei que existe uma ferramenta e a gente pode denunciar, vamos denunciar. Se eu fizer, se você fizer, se o vizinho fizer, eu pego um Uber, eu converso sobre política. É evangelismo político, filho. Vamos falar de Jesus, mas vamos falar da Constituição. Catequese política. A Carol sabe muito bem, a Carol é ótima. Uma pessoa que a gente conversa, ela, sabe, transborda conhecimento, ela compartilha, ela não guarda para ela. E eu acredito que ela faça o mesmo, né? Vai a uma loja, você tem que aproveitar todas as oportunidades e conversar com as pessoas. E eu converso com a minha secretária do lar, hoje ela falando para mim, não, eu não assisto mais a Globo, eu só assisto Fachel. Filha, até onde? Porque ele é fofo, então ele vai continuar sendo fofo, mas você tem que criar uma certa variedade, diversificar, busca outras fontes. E aí eu coloquei para ela o Terça Livre, que é o que eu acompanho. Eu tomo 2 doses de Terça Livre diária. Terça Livre de manhã, Terça Livre à noite, todos os dias, pingo nos dias. Essas são as minhas fontes. Brasil Paralelo. Mas isso não é não é apenas ao outro lado da moeda? Não é virar somente a moeda? Mas eu tenho 40 anos de esquerda. Eu estou me dando o direito de descobrir as outras fontes de direita. Entendeu? Então, assim, se você, por exemplo, a gente que fez universidade, eu, quando fiz teatro, me foi jogado no colo o Paulo Freire direto, e Boal. Né? Os meus colegas dão aula em cima de Boal, em cima de Paulo Freire. Que nunca me convenceu muito, não. Porque eu acho que eu já tenho essa personalidade de não levar muitas coisas assim pelo que o outro diz, né? Eu gosto muito de pesquisar, sou muito analítica. E aí, depois que eu me envolvi mais com as questões políticas, que eu fui ver de quem se tratava. E hoje, eu tenho que refazer todo o meu trabalho para não multiplicar profissionais do teatro com esse pensamento. Eu ia chegar exatamente nesse ponto agora, porque você, como artista, deve passar por isso. A grande parte da categoria, ela é tendenciada ao pensamento de esquerda, né? Naturalmente é um pensamento de esquerda, que eu entendo até que é por conta de um posicionamento exatamente de quem não aceita ou não coaduna com a opressão que vem de cima para baixo. E que a maioria deles também foi educado e foi criado lá na década de 60, 70, Exato. E que viveram a ditadura. Então eles se posicionaram inercialmente a favor do proletário e do desfavorecido contra a classe dominante. O velho discurso marxista. Mas que naquele momento era o discurso que lhes fazia entender, assim como o seu de hoje, que lá estava aparelhado pela direita. Lá atrás. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. O que nós estamos vivendo hoje é a outro lado de uma mesma moeda, só estamos num momento histórico diferente. E a sensação que eu tenho é que a gente precisaria ir além disso, além da troca de lado. Eu acho que a gente precisa ir além da troca de lado, a gente precisa ir para um lugar diferente. Em vez de um outro lado da moeda, ir para uma outra moeda. E esse é o tipo de posicionamento que eu tento encontrar. Por que eu tento encontrar? Porque eu sei que tem coisas boas de um lado e de outro. Há coisas importantes e relevantes de um lado e de outro. Precisamos encontrar esse lugar. Esse lugar, na minha opinião, é o lugar onde a gente se liberta, tanto de uma ou de outra tendência. Porque também trocar de dominador não muda nada. Trocar de cativeiro intelectual não muda nada. Essa é a minha preocupação nesse aspecto. Entendeu, Carol? Carol, eu entendi. Fica acompanhando com a gente. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que tudo é um processo.
E acho que, assim, a gente está vivendo um processo de descortinar algumas coisas, tá? Desconstruir algumas verdades impostas e aculturadas na nossa cabeça. Então, lá adiante, quando a gente tiver descortinado tudo, porque o objetivo disso tudo é o quê? A gente formar nosso pensamento, né? O tal do pensamento crítico que sai do discurso e vai para a prática, né? A Carol concorda comigo, ela está fazendo o mesmo tipo de projeto de educação. Pois é. Só que lugar. Assim, eu acho o seguinte, você não caminha, e aí a gente vai seguir para a esfera. Um filho não é filho sem um pai, né? Nós seres humanos, nós somos gerados por pais e mães. Se nós fôssemos seres autônomos, nós viríamos de ovos. Simplesmente o pássaro nos colocaria ali como ovos e nós, quando quebrássemos a casca, voaríamos. Nós precisamos da influência do ensinamento, das referências. Então, nós já somos, por natureza, um ser filhos de Deus, filhos de nossos pais, né? Em algum momento, em alguma proporção, somos pais, mas sempre seremos filhos, nascemos nessa condição. E da mesma forma, nós precisamos de referências. Essas referências, durante muitos anos, foram referências que nos trouxeram até aqui. E aí eu te pergunto, estamos felizes? Estamos satisfeitos? Estamos saudáveis? Estamos indo para onde queremos? Estamos vivendo exatamente esse momento de questionar tudo isso. E aí a gente começa a ouvir vozes que foram trancadas por muito tempo. Tá? Mas se o resultado disso aí for uma geração neutra, uma geração que consiga se apartar tanto de uma voz de direita quanto de uma voz de esquerda, muito que bem. Eu só acho que a gente não está nesse momento ainda. Mas eu acho que isso é importante. Vou te explicar por quê. Porque você está falando, você começou a frase lá atrás dizendo assim, eu vivi 40 anos de esquerda. Pois é, mas eu vivi à direita, por exemplo. Então Sim. Eu sei exatamente o que foi antes disso, vi o que estamos agora e eu posso garantir a você que nem uma coisa e nem outra. Na verdade, a gente precisa encontrar um outro lugar, nem um lado da moeda, nem outro lado da moeda, porque todos os dois lados se confundem. A Carol, inclusive, está colocando uma coisa muito bem falada. Eu vejo que o problema no Brasil é o enfraquecimento das instituições democráticas, justamente porque as pessoas se prendem a pessoas e não às instituições, não a fundamentação ideológica de um convívio de poderes de Estado de Direito, democrático de direito. É exatamente isso. Quando a gente decide ir para um outro lado, cansado desse lado daqui, nós só estamos trocando de tutores. E essa é a minha preocupação. Mas eu na verdade, eu não estou falando de uma troca tão básica. Eu entendi, só estou me posicionando nesse aspecto. Eu nunca pensei como esquerda. Eu vivia a esquerda sem saber que ela existia, sem saber que ela me dominava. Eu estou vivendo um momento agora que eu estou descobrindo que eu vivia debaixo de um sistema. E eu estou indo contra esse sistema. Isso não significa que eu agora prefiro o outro lado porque eu não gosto de vermelho. Não, não é por isso. Não é isso. Não é tão raso assim, né? É que eu acho o seguinte, eu me identifico com determinados valores e isso me interessa e eu não estou muito afim de abrir mão disso. Ponto. Há pessoas que se identificam com outros tipos de valores ou com a falta deles. E é um direito deles. Uhum. O que eu acho é que a gente está vivendo justamente esse momento de discussão. O momento não é de águas brandas. O momento é de revolução, o momento é de transmutação, o momento a água está fervendo. E é aqui que eu me encontro. E o que a minha filha vai viver daqui a 20 anos vai depender do que eu penso e do que eu admito, do que eu permito hoje. E pelo que você luta hoje. Exato.
Então, assim, eu prefiro, ainda bem que tô vivendo esse momento, né? Eu quero me sentir fazendo parte da construção do meu país, porque meu país é um país adolescente. Perto dos países da Europa, é um país adolescente. E irritante. Irritante, irritante, lindo e irritante. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o que está faltando para a gente hoje, e a minha luta é para a gente sair da condição morna de cidadão. A gente tem que se indignar mais, né? E quando eu digo se indignar, não é por qualquer coisa, é tentar, é contestar, é ver, investigar. Pelo que vale a pena, né? Não Se engolir indignar pelo que vale a pena. não engolir qualquer placebo, sabe? Não botar no corpo qualquer vacina. Peraí. Não repetir qualquer frase que ouve. Se você me diz que a máscara é eficaz, então tá. É obrigatória? É obrigatória, então eu vou usar a máscara, aquela do fundo do mar, porque nessa eu acredito. Caramba. Entendeu? Eu não quero uma cueca suja na minha cara. Não quero. Não acredito nela. Eu quero uma máscara. Por quê? A pessoa que manipula o vírus, ela está vestida de astronauta. O cara vai fazer um procedimento, sei lá, na obra, ele está com todo aparamentado. O vírus que é mortal, eu coloco qualquer coisinha aqui e estou protegida? Não, o argumento por si só é frágil. E aí eu acho isso. Você tem o direito de acreditar nisso. Beleza. Isso te faz seguro? Te satisfaz? Beleza. Agora me dá o direito de duvidar. Eu quero isso. Eu quero ter a liberdade de ter coragem de ir para a rua e me expor. Eu quero ter essa coragem. Por que me deixam? Por que me deixam? Por que deixam os trabalhadores correrem o risco dentro do BRT? Transporte. Por que não há um controle? Por que não há um controle? Não querem salvar vidas? Vamos salvar vidas. Busquem as pessoas em casa. Ué, por que ao invés de pregarem a escola online, por que não autorizam homeschooling? Que até ano passado a gente estava brigando para ter, não autorizaram. Não autorizaram. Hoje quem dá aula para minha filha sou eu, porque se depender da professora não rola. Nesse aspecto é muito claro de que eles não tinham direito, não tinham interesse nenhum de perder a tela sobre as crianças, né? Eles não têm a menor dúvida. Pois é. Então, assim, eu acho que, como a Carol falou, eu concordo que a gente não deve seguir pessoas, mas as instituições estão corroídas. Então a gente precisa, e você não refaz sem pessoas. Você precisa investir na pessoa para que a pessoa refaça. Na verdade, eu não penso que as instituições estejam corrompidas ou corroídas. As pessoas que fazem parte dessas instituições, nos cabem tirá-las de lá. As regras. A gente tem uma. E aí a Carol vai brincar com isso agora. A gente tem uma Constituição de 88 que é ridícula. É ridícula. Não, ela é bem feita e foi montada para garantir direitos. Não, naquela época. É uma Constituição que tem mais emendas do que cláusulas. Só que agora os seus gatilhos de segurança servem para garantir as impunidades e as conveniências de quem se abancou dela. Exatamente. Então, os processos, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que na verdade nós apenas viajamos pelo tempo e precisamos toda hora rever que caminho nós estamos tomando, o tempo todo fazendo isso, porque aquilo que foi decidido lá atrás não serve mais agora. Um abraço para todos, até a semana que vem, se Deus quiser, com Você Falas.